É Vida e Saúde de volta e está chegando agora o momento do Claramente, em que vai haver uma continuação de um assunto que o Dr. César começou já no programa anterior, na segunda-feira, no Claramente de segunda-feira. Ele explicou que crianças podem ter ansiedade exagerada e ele mostrou o que causa isso. Hoje, o Dr. César vai trazer um caso clínico para dar algumas dicas para você, pai, você, mãe, sobre como ajudar o seu filho a não desenvolver a ansiedade. É agora no Claramente. Olá, que bom estar com você de novo aqui no Claramente. Eu vou hoje retornar, vamos voltar ao tema sobre ansiedade das crianças. Eu queria compartilhar um caso clínico no qual um menino, de nome fictício Marcos, tá? Eu inventei esse nome. Ele apresentava muita ansiedade e foi submetido à terapia familiar com seus pais. Eu agradeço ao Dr. Richard Fitzgibbons, é um médico psiquiatra, diretor do Instituto para a Cura Marital nos Estados Unidos, porque ele gentilmente autorizou o uso desse caso clínico e outras informações sobre ansiedade em crianças e jovens, e também alguns conceitos sobre a terapia do perdão. Esse estudo de casos de terapia do perdão demonstra o valor do perdão na resolução dos sintomas do transtorno de ansiedade de separação. Esse menino Marcos desenvolveu sintomas de ansiedade de separação no início do segundo ano da escola. Ele teve uma grande dificuldade em deixar sua mãe e implorou que ela viajasse com ele no ônibus escolar. Quando ela não se juntava a ele, ele ficava furioso e dizia que não falaria com ela quando voltasse da escola. À noite, ele ficava cada vez mais amedrontado e ansioso. A história revelou que não houve experiências traumáticas com seus colegas que pudessem produzir medos tão intensos. Seus pais, no entanto, estavam separados por um período de 6 meses e seu pai havia se mudado recentemente para casa. Durante 2 anos, Marcos testemunhou brigas tão intensas entre seus pais que às vezes diminuíam apenas com a intervenção da polícia. Após várias sessões de terapia, o menino conseguiu identificar que estava zangado com os pais e que tinha um forte medo de outra separação. Ele perguntou aos pais: vocês não se amam mais? E seus pais não estavam mais brigando, mas tinham uma grande dificuldade em confiar um no outro e, posteriormente, não eram afetuosos. Nas consultas em família, os pais de Marcos pediram desculpas por seu comportamento e insistiram que estavam motivados a melhorar seu relacionamento conjugal. Eles falaram para o filho assim: você não precisa ter medo, nós não vamos nos separar novamente porque nos amamos e estamos resolvendo isso. Embora essas palavras confortassem Marcos, ele não confiava nelas completamente. Quando foi explicado a Marcos que a resolução de sua própria raiva ajudaria a diminuir seus medos, ele decidiu fazer algo nesse sentido, pensando em perdoar seus pais pelos sofrimentos e decepções do passado. Seu trabalho de perdoar foi auxiliado pelo fato de seus pais pedirem perdão regularmente por todo o estresse que eles lhe causavam. Enquanto Marcos trabalhava para perdoar seus pais, ele percebeu que tinha muito mais raiva do que imaginava com cada um deles. O terapeuta fez a recomendação de que não se sentisse culpado, porque a raiva era justificada e que, se trabalhasse regularmente para perdoar, sentiria sua raiva diminuindo com o tempo. Ao longo de vários meses, Marcos experimentou um grau muito maior de conforto e senso de segurança ao ir para a escola e se sentiu muito menos zangado com os pais. Ao mesmo tempo, o terapeuta estava atendendo os pais de Marcos e tentando fortalecer a confiança em seu relacionamento e trabalhar no perdão entre eles. Consequentemente, a melhora no relacionamento conjugal ajudou a diminuir significativamente os sintomas do transtorno de ansiedade de separação de Marcos. Então, veja que a família inteira recebeu ajuda e foi benéfica para todos. Isso é importante porque não é incomum que os pais, com um filho apresentando algum problema de comportamento, queira que o psicólogo resolva o problema da criança ou do adolescente sem eles, os pais,
participarem do tratamento psicológico. Uma criança ou jovem com problemas comportamentais revelam que existe algo errado na família como um todo. Por isso, a família toda precisa de orientação. Os filhos de famílias divorciadas podem ter grandes dificuldades em controlar seus fortes sentimentos de desconfiança, de ansiedade, de raiva, principalmente em relação aos pais que consideram egoístas. Frequentemente, eles negam a sua raiva, mas essa emoção poderosa pode surgir em momentos de estresse. Os padrastos também podem ter dificuldades com a raiva como resultado de vários fatores, incluindo o ressentimento residual do casamento anterior. Algumas crianças de famílias divorciadas abrigam raiva e outras têm impulsos violentos contra os pais. Muitas vezes, esses jovens são incapazes de usar a palavra perdão porque acreditam sinceramente que os pais, o padrasto ou o amigo dos pais não devem ser perdoados. Em vez de usar a palavra perdão, quando essas crianças escolhem a forma espiritual de perdão, elas são solicitadas a pensar que são impotentes sobre a raiva e querem entregá-la a Deus. Um padrasto deve ter a liberdade e o apoio conjugal para corrigir a ansiedade, a desconfiança, a raiva ou egoísmo em um enteado, incentivando o crescimento da confiança, do perdão, da generosidade e outras virtudes. Vamos ver o que os pais podem fazer para tentar proteger seus filhos de uma ansiedade excessiva. Primeiro, eles devem trabalhar para dominar a sua própria ansiedade e medos, aumentando a confiança, de modo a oferecer modelos de comportamentos calmos para os pais, para os filhos, aliás. Depois, devem fazer o possível para garantir que as crianças possam se sentir seguras e protegidas em suas casas e, tanto quanto possível, em suas amizades. Isso requer o domínio dos pais sobre a raiva, porque a raiva excessiva nos pais é uma importante fonte de ansiedade nas crianças. Além disso, eles também devem proteger seus filhos da raiva excessiva em irmãos ou colegas. Os irmãos devem ser ensinados a amar e perdoar uns aos outros pelas numerosas colisões diárias da vida. Como o egoísmo é uma das principais causas de raiva excessiva no lar, os irmãos devem ser ensinados sobre seus perigos para a saúde psicológica e espiritual e incentivados a crescer nas virtudes que diminuam o egoísmo. Isso inclui o compromisso de ser generoso, ser gentil, respeitoso e amoroso. As crianças também devem ser ensinadas que os amigos também devem tratá-las com as mesmas virtudes. Também é importante para diminuir a ansiedade na criança que os pais evitem discutir na frente das crianças, corrigir as crianças com gentileza e não com raiva, e agir para resolver pacificamente os conflitos conjugais. Tentar ser um pai e mãe responsável e não permissivo ou controlador. Também aumentar a confiança da criança em seus dons dados por Deus. Outra coisa é manter a lealdade ao cônjuge, concentrando-se em sua bondade e ensinar as crianças a lidar com indivíduos controladores. Então veja, papai e mamãe, que vocês têm uma tarefa importante para ajudar seus filhos a não terem ou a diminuir a ansiedade excessiva que eles podem apresentar. Se seu filho, a sua filha, necessitar um atendimento com psicólogo, seja humilde e peça orientação ao profissional para você também, porque provavelmente a criança está com sofrimento emocional, porque algumas coisas precisam ser resolvidas na família como um todo. Por isso, por hoje é isso que eu queria compartilhar com você. Te espero aqui no próximo, claramente, se Deus quiser. Até lá. Muito obrigada, doutor César. Interessante mesmo a gente pensar em como a gente pode conduzir a nossa família e resolver em família, muitas vezes é possível. Seguinte, a gente chegou a uma interação aqui do Claramente, vamos ver quem está falando com a gente, é a Vilma Oliveira Lima, de São José dos Campos, e ela disse que não perde o Claramente. Amo, diz ela.
e já estou ansiosa pela receita da torta de sorvete. Um grande beijo para você, Vilma. Obrigada pelo seu carinho aqui, viu? E se você quiser rever mais sobre o Claramente, é só acessar a playlist do YouTube, tá bom? Acessa lá e pesquisa o assunto do seu interesse. Vamos para um rápido intervalo, mas rápido mesmo, porque eu tô com pressa para aprender a fazer essa receita de torta de sorvete com a minha amiga Kika Cavalcante, aqui no Vida e Saúde hoje. É daqui a pouquinho.